Oi pessoas, hoje vou ensinar para vocês a perspectiva, tá? A perspectiva, eu tenho pedido para vocês desenharem os exercícios com o corpo humano, né? Fazendo posições, movimento, expressão, tudo do rosto também, né? E tenho pedido para colocarem sempre no ambiente, né? Num cenário, né? Tá? Então a perspectiva é como a gente vai trabalhar a questão do cenário, né? Tudo na natureza tem perspectiva, tá? O que é a perspectiva? É a forma como a gente olha para alguma coisa, tá? Temos o desenhista, né, moderno resolveu fazer o quê? Uma linha que divide as coisas em duas partes iguais, tá? Essas partes, vamos dizer que aqui seja chão e aqui céu, né? Eu sempre falo em aula, né, para os alunos imaginarem quando estão numa praia, ou que fotos de praia, que aqui você tem o oceano, você enxerga lá no horizonte uma linha reta, né? Daí linha do horizonte, tá? Então temos o que? Uma divisão entre céu e chão, tá? No caso o oceano, o céu, aqui a praia, a pessoa está aqui, ou seja, o observador, né? A pessoa que está olhando essa cena está aqui, tá? Tudo bem? Imagina que está aqui. Então, se está aqui, tudo que ele vai ver aqui, eu vou fazer uma linha aqui, tá? Essa linha. Outra coisinha, eu estou fazendo aqui a mão livre, tá? Então vamos usar uma régua também. As crianças menores, né, ou quem preferir, não tiver a mão muito firme, use uma linha, uma régua para ficar bem certa essa linha aqui, tá? É importante. Eu vou marcar um ponto aqui, tá? Outro ponto aqui, tá? Esses pontos a gente vai chamar de ponto de fuga. Temos a linha do horizonte e o ponto de fuga. Depois eu falo desse eixo aqui. O que é o ponto de fuga? Eu vou abreviar para PF aqui, que não é prato feito, né? Tá? E PF2, ou seja, ponto de fuga 1, ponto de fuga 2. Com dois pontos de fuga, a linha do horizonte, né? Formada pela questão da... Está lá no horizonte a linha mais distante que o olho humano consegue enxergar, tá? Quando você olha para alguma coisa, uma praia, né, uma paisagem qualquer, lá longe você enxerga como se fosse o fim, né, do mundo, vamos dizer assim. E você percebe que aqui temos o céu e o chão, tá? Então, eu vou passar essa linha aqui, esse eixo central, é a linha mais próxima do observador. O que é o observador? Né? É o desenhista ou o personagem que está na cena, tá? Olhando alguma coisa. E o ponto de fuga é o ponto mais distante que conseguimos enxergar. Tá? Quando olhamos para alguma coisa, a gente chama de ponto de fuga, porque tudo que a gente olha parece que vai para aquele ponto de fuga. Tá? Se eu olho para cá, tudo que eu fizer ou tiver em volta, parece que vai para lá. Isso aqui é a mesma coisa. Olhem objetos, né, ou paisagem, que vocês vão entender um pouco isso. Eu vou fazer aqui um objeto retangular, tá? Só que em pé, né? Ou seja, eu começo pelo prédio, eu começo sempre pela casinha. A casinha tem mais outros pontos de fuga. Então vamos fazer só um prédio simplesmente, tá? E essa linha aqui, como está mais próxima do observador, eu vou marcar aqui um ponto aqui, tá? Que é a base no chão e o outro que é o teto lá em cima, tá? Onde estamos a altura. Então eu vou pegar o ponto de fuga com essa linha aqui e unir esses dois pontos, tá? O ponto da altura com o ponto de fuga 1, tá? Depois com o ponto de fuga 2, tá? Perceba que eu disse que esse ponto aqui é o ponto mais distante que o olho consegue enxergar. Então essa linha nunca vai passar do ponto, que a gente não vai enxergar ali, é só aqui que o nosso olho alcança. Então pode parar aqui, mas aí teria outro ponto de fuga aqui, mas a gente está usando esse ponto de fuga. Então todas as linhas vão para esse ponto de fuga, tá? O ponto de fuga 2, a mesma coisa, tá? Unindo essa linha com o ponto de fuga 2, a base, a mesma coisa, tá? É importante o uso da régua, porque quando a gente vai construir um objeto, um prédio principalmente, ele tem que estar retinho, tá? Ó. Então, essa minha linha aqui, ó, que eu fiz aqui, eu vou passar essa linha reta aqui para
alinhar mais ainda isso, tá? Ficar retinha. Eu disse que essa linha é ponto mais próximo do observador, né? De quem está olhando. Isso significa aqui que está muito longe, então vai diminuindo de tamanho, tá? Então o que está longe e o que está mais perto, né? Esse é o que está mais perto, o que está mais longe parece menor. Eu vou colocar uma outra linha aqui, que vai ser essa parede do lado aqui, ó. Então essa parede aqui vai estar menor. Mas ela é do mesmo tamanho que essa, só que parece menor, tá? Pro lado de cá, a mesma coisa. Eu vou fazer em proporções de tamanho de distância diferente, tá? Essa distância aqui maior, eu estou fazendo essa menor aqui, tá? Perceba que a régua eu estou colocando sempre em pé, né? Aquela questão que eu falo, coloca o lápis para desenhar a linha do olho, né? Do corpo, tá? Sempre usando o pincel, o lápis, o bico de pena, sempre usando essa questão da referência, de não entortar. Quando entortou, entrou a perspectiva, deforma o objeto. Temos aqui um objeto de 4 lados, que a gente só enxerga 2, mas todos os 4 lados são iguais, com a mesma altura, né? Tá? Agora, essa distância aqui eu coloquei menor e essa maior, largura, tá? Então, essa largura aqui, bom, temos um prédio aqui com 2 lados, que a gente enxerga que a gente está olhando bem de lado, né? De quina, né? A gente não está olhando desse lado cá, nem desse outro que está atrás, né? Então a gente não enxerga lá atrás, como não enxergamos o teto, nem o chão. Embaixo, né? O subsolo, tá? Estamos aqui no chão, tudo bem? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, nessa linha aqui, nesse eixo central aqui, eu vou marcar a altura de porta. Sempre essa linha aqui, perceba que eu marquei o ponto aqui primeiro e a base aqui. Agora estou marcando aqui, eu não marquei ponto, só marquei a distância aqui, risquei, tá? Que é igual, ou seja, essa distância é igual, igual. Perceba que essas linhas que eu estou fazendo aqui, elas estão sempre paralelas à horizontal. E aqui eu fiz paralelas à vertical. Paralelas, ou seja, com a mesma distância, sempre igual, tá? Marquei a altura da porta, então vou riscar uma linha pro ponto, até o ponto de fuga, tá? Essa linha da base já temos, e vou marcar aqui a largura da porta, tá? A largura da porta, nessa linha, né? Aqui vamos ter uma porta. Eu já risquei aqui, então vamos colocar a régua em pé primeiro aqui, ó, fazer bem retinho aqui, ó, porque é muito fácil essa porta ficar torta, né? Ficar assim, porque o nosso olho está acostumado a enxergar assim, então a gente vai fazer a porta assim. Não, ela é em pé, paralela à parede, tá? Então ela está aqui, aqui e aqui assim, tá? Então temos uma porta aqui, ó, vou escurecer ela para realçar um pouco, tá? Deu para visualizar essa porta. Então aqui fica meio tortinho, aqui mais ou menos, tá? Aqui, ó, essa linha aqui é a linha do horizonte, mas eu vou usar ela como se fosse, para não confundir, eu vou usar aqui como se fosse a linha do teto, a altura do teto, tá? Que é o chão do andar de cima. Então, aqui é o teto dessa, né, dessa entrada, e aqui é o chão do andar de cima, tá? Então, o andar de cima vai ter o quê? O mesmo tamanho, né, ó? O mesmo tamanho aqui. E aqui temos o quê? Só uma janela, né? Vou marcar o chão, deixa eu ver aqui, janela aqui, ó. Uma janelinha nesse tamanho aqui, tá? Então, essa distância aqui, ó, eu marquei na linha do meio, tá? Nessa aqui. Eu vou pegar essa mesma distância aqui, ó, e passar para cá, tá? Essa distância aqui com essa aqui e aqui, ó. Mesmo tamanho. Essa aqui com essa. Isso aqui pula outra, mesmo tamanho, tá? Então cabe uma janela aqui, outra aqui e outra aqui. Aqui não é a janela, é só eu tô marcando o lugar onde a janela está. E na linha do meio, sempre essa linha central aqui, tá? Essa linha aqui é a mais importante para a perspectiva, tá? Aí eu vou puxar agora essas linhas imaginárias, linhas invisíveis, né, ó, para cá, que pode ser assim retas ou pontilhadas, tá? Eu vou marcar já aqui também. Não, primeiro eu vou fazer a primeira janela aqui.
Temos uma porta, vou fazer uma janelinha aqui, tá? Ó. E fazer uma janela, marcar a largura da janela. O que eu estou fazendo aqui? Fiz a mão livre, então vamos usar a régua e deixar ela sempre retinha, tá? Ó. Tá? Então temos aqui ó, uma janela, ela está ligeiramente inclinada, tá? Vou fazer uma escura, preto e branco, tá? Para marcar um pouco isso. A outra janela está onde? Lá em cima, né? Então eu vou puxar essa linha, ó. Perceba que é retinha. Aqui também, ó. Ficou o quê? Da largura da porta, né? Ó. Agora eu vou pegar essas linhas aqui, ó. Vou começar lá de cima. Tá, ó. Começar aqui, pra cá. Essa linha aqui também, ó. Sempre pro ponto de fuga. Cuidado para não passar, essa linha não passar do ponto de fuga, ou seja, a linha vinha assim, ó. Para cá, não, aqui não tem ponto de fuga, tá aqui, né? Então cuidado com essa distância, é o ponto mais distante que a gente enxerga, então a gente não enxerga além, só enxerga até aqui, tá certo? E aí o que aconteceu aqui? Mágica, né? Ó, já temos uma janela aqui e já temos outra janela aqui. Perceba que essa janela aqui, ela está mais inclinada do que essa, tá? Temos aqui a base da janela que dá para enxergar em cima. Aqui o chão da porta. Tá legal? Então temos uma janela aqui, ó. Tá? Opa, essa linha aqui sempre voltada para cá, ó. Tá? Essa linha aqui, ó, que eu fiz, ó. Sempre nesse sentido. Se fosse aqui da porta, seria nesse sentido. Sempre apontando para o ponto de fuga. Tudo bem? Pro lado de cá eu vou fazer só janelas, tá? Então eu vou, só para mostrar que eu vou aproveitar essa mesma linha aqui, ó. Essas mesmas linhas, esses mesmos pontos aqui, ó, para traçar a janela da parede oposta, tá? Lateral aqui, tá? Ó. Então temos aqui, opa, mais uma aqui, tá? Ó, sempre do ponto de fuga, né? Eu tô repetindo, sempre do ponto de fuga para, né, do 2 para linha central, tá? Agora eu vou fazer essa janela aqui um pouco diferente, eu vou fazer ela mais larga, tá? Ó, usando a régua retinha, tá? Ó. Ou seja, a régua não tá assim nem assim, tá sempre nessa posição, tá? Ó. Sempre igual, ó, tá? Então o que que eu fiz aqui? Eu vou dividir essa janela em duas partes também, tá? Também para escurecer um pouco aqui, ó. Dá para visualizar que aqui existe uma janelona, né? Ó, tá? E aí o que que eu faço aqui? Passo o traço mais forte. Esse traço mais forte aqui é porque essas outras linhas depois eu vou passar a borracha quando o prédio estiver pronto e some todas essas linhas. Ou depois que eu passar o nanquim, tá? Uma caneta nanquim, tá? Ó. Ou uma caneta preta qualquer que vocês tiverem. Eu estou reforçando com o próprio lápis isso, tá? Então aqui, ó, eu fiz uma janelona, outra janelona, outra janelona. Então, perceba que isso é a perspectiva, né? Ela vai mudando de posição, ó. Sempre o ponto de fuga tá aqui, ó. Então ele que é o eixo, ó, tá? Vai passando para cá, fazendo isso. Tudo bem? Vou marcar aqui uma calçada, tá? Ó. A largura da calçada, só para continuar ilustrando que esse eixo aqui é super importante para isso. E aqui eu vou marcar a outra calçada. Então vou marcar aqui, ó, pro ponto de fuga 1, pro ponto de fuga 2, calçada, tá? Ó. E calçada para cá, tudo bem? Aqui eu marquei um ponto aqui, né? Temos a flecha aqui, então vamos continuar essa linha aqui, ó. Eu vou fazer ela mais alongada, tá? Ó. E aqui também, ó, ou seja, indo além aqui no papel, ó, porque essa linha aqui também ela vai além, ó. Eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, ó, pula aqui e continua para cá. Eu venho com a calçada aqui, porque a calçada ela continua no outro lado da rua, né, ó. A base da calçada aqui vai ser do prédio aqui, ó, também, ó. Então vem para cá, para lá, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Perceba que eu estou usando ponto de fuga, essa linha do eixo aqui, ó, central, para cá. Tá legal? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou pegar mais ou menos essa distância, vem para cá e continua para cá, né?
temos essa linha aqui, e vou pegar a largura aqui né, ó, toda para cá e para cá. Então a calçada ela vem aqui e continua para cá. Aqui temos o que? Um terreno qualquer, tá, ó. Aqui também temos um terreno qualquer e aqui temos a calçada, tá, ó. Tudo bem? Então essa linha que eu fiz aqui, ó, assim, né, divisão de calçada, né, ó. Tá, e aqui a rua, a rua e até com as faixas da rua aqui, né, ó, para atravessar, para o pedestre atravessar, ó, tá, ó. Então fizemos o que? Uma esquina, né, ó, tá? Geralmente em aula eu faço o carro, faço outra casa aqui ou aqui, sei lá, uma praça aqui qualquer, né, ó. Aqui eu vou fazer uma montanha só aqui, também aqui a mesma coisa, para mostrar que aqui, ó, né, atrás do prédio também temos montanhas, né, ó, lá longe, nuvens, né, ó, tá? Daí que eu falei que é onde que você passa a arte final, tá? Coloca avião aqui, o que quiser aqui, né? Aqui também dá para colocar uma janelona aqui também, ó. Né? Ó, mesmo a mão livre dá para fazer isso, para quem, né, quiser treinar mais a mão, ó. Puxa isso aqui, ó, para cá, puxa para cá. Perceba que essa janela aqui tem essa altura aqui, né, da porta. Tá? Isso é importante, a altura da porta, a altura de janela, largura da janela igual a de cima e assim por diante, tá? Ó. Aqui, ó, tá? Tudo bem? E aí, umas pichações aqui, colocar alguém passando aqui, né? Vou colocar um postezinho aqui, ó. Não, o poste vai ser mais aqui, tá? Um farolzinho, tá? Ó. Né? Esse farolzinho, porque geralmente eu coloco aqui uma pessoa aqui, ó, andando aqui, a altura da porta, a altura da pessoa aqui, tá aqui, ó, tá, né, um carinha vindo aqui, tranquilamente, tá, simplesmente esperando o farol fechar para atravessar aqui ou usar a faixa aqui. Aqui eu rabisquei, vocês desenhem com calma as faixazinhas, não, tá, sempre. Eu só fiz elas para mostrar que está sempre usando a perspectiva e sempre usando os pontos de fuga. Tá, ó. Tá legal? Né? Dando uma escurecida aqui, vocês podem colorir, né? Colocar pássaros, aviões, o que for, né? Tá? Aqui não tem nada. E aí o que acontece aqui, né? Pega a caneta, pega o nanquim e faz o prédio mais né, e pinta ele, deixa ele colorido, tal, do jeito que quiser, ou preto e branco, só com nanquim, né, tá? Então é isso daqui, o nosso prédiozinho em perspectiva, usando 2 pontos, né, de fuga, tá? Por enquanto vou parar por aqui, porque tem muito mais coisa para se fazer em perspectiva, tá? Isso foi só um ponto inicial usando 2 pontos de fuga. Existe com 1 ponto de fuga, existe desenho com 1 ponto de fuga, com 3, com 4, tá? A gente vai usar no próximo exercício com 1, né? Usar 2 para fazer a casinha com paisagem, essas coisas todas. Mas perceba que se eu colocar falando nisso, colocar uma outra pessoa aqui, ó, também está em perspectiva, né? Ó. Tá? Aqui a pessoa está longe, tal, tudo tem perspectiva, ó. Ele não é mais baixo que isso, é do mesmo tamanho, só que outra pessoa está aqui, está menor, tiver um outro aqui, né? Tá legal, se tiver uma outra pessoa aqui, vai estar um pouco mais alta do que essa aqui, né? Em termos de tamanho, tal, tamanho, tá? Vai aumentando, tá? Se tiver aqui, também um pouco maior, né? Tá? A pessoa ainda aqui, tá? Indo, ouvindo, tal, né? Tá? Ó, esses esboços aqui, né, que eu fico fazendo né, eu tô só esboçando aqui, como é que você consegue trabalhar a perspectiva usando o formato do corpo já sem fazer o esqueletozinho, né? Aquela questão do esqueleto, né? O que eu fiz aqui? Tá com a mão no bolso, o corpo tá assim, uma perna para frente, outra perna, o quadril, outra perna
para trás, tá? Os dois braços estão para frente, tá? E estão no bolso, né? Estão aqui, faz o corpinho, tal, né? Só para lembrar como é que vocês vão colocar uma figura humana na perspectiva, tá? Tudo bem? Eu posso fazer ele com o braço para frente, né? Sei lá, passeando com um cachorrinho, né? Tá? Assim por diante, né? Perceba que aqui eu estou fazendo ele meio de costas, então tudo que está aqui, ó, né? Tá? Com bonezinho, cabelinho, tá de costas, tá indo, né? Ó, sombra no chão, essas coisas todas, tá? Bom, por aqui, por enquanto é isso, tá? Próxima aula a gente faz mais detalhado. Inventem, criem e usando a perspectiva, né, dessa forma que eu mostrei aqui, tá? Usando a linha do horizonte, 2 pontos de fuga e a linha do eixo central é essa. Se eu fizer um outro prédio aqui na próxima aula, tá? Valeu!